Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Mateus capítulo 5. Nós paramos explicando o versículo 5. E vamos dar continuidade a esta série aqui de bem-aventuranças. Desde já lembrando aos irmãos que as abordagens aqui no Acorda Bênção, elas não são assim versículos por versículos. Primeiro, não temos cabedal para isso tudo. O tempo também não ajuda, não é? E mesmo a gente tratando nesta ordem, como temos feito do capítulo 5, obviamente estamos pontuando aquilo que entendemos ser necessário explicar para os irmãos. E o texto, ao abordarmos, vamos estar exatamente também pontuando aquilo que tem sido um problema hermenêutico, exegético, que tem sido um problema de variações interpretativas, que gera mais discórdia do que congruência, do que unidade, como a palavra de Deus fala de que deve haver essa unidade em nossa fala. Romanos capítulo 15, a palavra de Deus nos diz para que concordemos a uma boca, não é? E esse texto aqui do capítulo 15 fala exatamente da unidade que o corpo de Cristo deve ter. Como está escrito em Efésios, capítulo de número 4, que há um só corpo, um só espírito, como também fomos chamados em uma só esperança da vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e que é sobre todos e por todos e em todos. Então essa vindicação apostólica e essa vindicação até do próprio Senhor Jesus, quando disse para que sejamos um, louvado seja Deus, como Ele e o Pai é apenas um. Isso está em João capítulo de número 17, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Inclusive, essa incongruência, essa divergência, pelo que temos já pontuado aqui na abordagem do capítulo 5 de Mateus, com relação à pregação do Evangelho, que tem sido pregado, não é o Evangelho do Reino dos Céus, é o Evangelho denominacional, é o Evangelho por interesses diversos, não é? Que tem feito com que haja uma diversificação doutrinária
que aparentemente para algumas pessoas isso é bom, interessante, porque dizem assim que fica uma igreja para cada gosto, fica uma igreja para cada tipo de pessoa. Como uma vez um colega disse que cada um interpreta a Bíblia do seu jeito. Aí eu disse: aí, varão, deixa de ser reino de Deus para ser casa de mãe Joana. E as pessoas não devem procurar uma igreja que se adeque a seu modo vivendo, a como elas querem viver em sua relação com Deus. As pessoas devem buscar Deus em sua palavra. E aí adequar sua vida à palavra de Deus, porque não adianta, volto a dizer o que já disse aqui em outras oportunidades, e vamos estar repetindo muitas coisas, que as pessoas não devem procurar uma igreja que se adeque às suas vidas, mas se adequarem à palavra de Deus, porque não adianta a denominação, o pastor, a convenção dizer sim se a Bíblia diz não. E não adianta a convenção, a igreja, o pastor dizer não em detrimento à palavra de Deus que permite, em detrimento à palavra de Deus que diz sim. E aí eu volto a pontuar a questão, por exemplo, que eu já mencionei, da Santa Ceia, facultada a todo o convertido, a todo nascido de novo, independente de já ter descido ou não as águas batismais. Por exemplo, e deixa eu, para impactar mais, falar do monoteísmo cristão e não desse politeísmo que vem se arrastando não, porque é com força que ele existe, esse politeísmo trinitariano que os pastores que estudam realmente, não digo pastor que faz teologia, que alguns desses abrem o coração para a verdade de Deus e sabem que a doutrina trinitariana é uma heresia, mas eu falo dos pastores que realmente leem a Bíblia, buscam a verdade de Deus. Eu não quero nem aqui falar de usos e costumes, que já é outra aberração, que já é outra aberração. Por isso que essa divergência, essa ocultação da verdade e a implantação de dogmas humanos, de heresias doutrinárias, em detrimento da verdade de Deus, é que tem gerado exatamente essa divergência evangélica, ao ponto de termos tantas denominações como temos, mas que ainda existe esse mover de Deus, tanto através do acordo da bênção, como já houve há anos atrás, quando surgiu o movimento evangelical, uma coisa que eu fiquei sabendo alguns anos atrás, quando estava lendo sobre a história do cristianismo. Aí percebi que Deus vem trabalhando, e não é de agora, já faz muito tempo, para que esse apartheid denominacional caia por terra e o povo de Deus entenda que devem crer como diz a Escritura, para que rio de água viva flua em seu ventre, para que rio de água viva flua em seu interior, pois do contrário
pois do contrário, estaremos perdendo tempo. Estaremos perdendo tempo, não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E quem diz isso é o próprio Jesus, em Mateus capítulo 15, versos 8 e 9. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que as abordagens aqui no Acorda a Bênção visam exatamente isso. Gerar edificação, gerar crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, gerar, glória a Deus, esclarecimento bíblico, né? E proporcionar essa reeducação bíblica, teológica, doutrinária e apologética. E ainda sem perder o perfil de um programa, glória a Deus, evangelístico. Sempre que possível, estaremos liberando as linhas para você que ainda não entregou a vida para Jesus e quer fazê-lo, o fazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Infelizmente, o Acorda a Bênção tem pouco tempo e ainda corre o risco de diminuir o tempo por falta de recurso, que eu espero em Deus não aconteça. Mas, se isso acontecer, claro, vamos ter que dar uma mexida no formato do programa. Que hoje mesmo era para eu estar atendendo pessoas, irmãos, ouvintes, para no programa seguinte fazer abordagem. Porque se eu for fazer, como eu estou querendo fazer, um programa de abordagens sequenciadas em função desse capítulo 5 de Mateus, que volto a dizer, não vamos terminar hoje, poderemos até fazê-lo, mas dá uma oportunidade para que você que está do outro lado com alguma dúvida, participe. Você que quer, não é, ajudar o programa, se pronuncie no ar ou fora do ar. Sobre ajudar o programa, eu sugiro que você ligue para o 3498-5941. 3498-5941, se você quer ajudar o programa. Mas você que, por exemplo, quer tirar alguma dúvida, aí a oportunidade de você se expressar no ar, né, com relação ao que foi falado, será interessante. Ou então, simplesmente participar, pedir oração, agradecer uma bênção, falar da oração que recebeu, que orou comigo aí do outro lado. Você não recebe minha oração, você ora comigo. Né? Aleluia. Porque, como já dissemos, quem faz o milagre acontecer é Jesus. Inclusive, falamos sobre isso no começo desse capítulo 5, né, que você pode voltar aí a ouvir, indo no YouTube e colocando o Acorda a Bênção, Mateus capítulo 5, parte 1. Amém? Então vai no meu Face, tá aí, em nome de Jesus. Mas nós paramos no versículo 5, Mateus. Vamos ao versículo de número então 6, que continua falando sobre as bem-aventuranças, e essas bem-aventuranças aqui, bem-aventurado significa feliz. Inclusive Jesus começa esse seu sermão, né, entre outros sermões que ele, neste capítulo, neste livro de Mateus, ele faz pronunciamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele já começa certificando que o primeiro direito que nós temos é de ser felizes. É de ser felizes. E todo o labor do Senhor é em função da nossa felicidade. A palavra de Deus nos diz que o pensamento do Senhor para conosco é de paz
não é? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja Deus. Então Deus é a pessoa mais interessada em nosso bem-estar. Não tem ninguém mais interessado em seu bem-estar do que Deus. E o primeiro direito que o Senhor nos dá é de sermos felizes. O primeiro mandamento neste sermão é esse, de sermos felizes. E nós já vimos quais são os caminhos que devemos trilhar, quais são os requisitos que devemos preencher para que essa felicidade divina verdadeiramente seja uma realidade em nós. E aí já vimos o ser pobre de espírito, o ser manso, tá? Como sobre que tipo de choro faz com que essa felicidade seja uma realidade em nós. E agora o Senhor fala de que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa justiça aqui, esta fome, esta sede de justiça, louvado seja Deus, diz respeito a exatamente o fato de nós sermos a imagem e semelhança de Deus. Preste atenção ao raciocínio. Nós sermos a imagem e a semelhança de Deus e por muitas vezes nos sentirmos indignados, ou sempre nos sentirmos indignados, quando vemos uma injustiça sendo praticada. De maneiras que, se depender de nós, a gente optaria, se dependesse de nós, a gente optaria por usar da força, usar do recurso que tivéssemos ou tenhamos, né, para fazer prevalecer a justiça. E aí a gente fica só na fome, a gente fica só na sede, porque quem conhece, obviamente, as motivações do coração é Deus. E toda ação faz com que haja uma reação, né? Mas quando a gente vê a injustiça realmente sendo praticada, logo a gente fica querendo que o injusto seja punido. Mas aí nós não temos o poder de fazer isso, porque somos tão pecadores quanto o outro. Por isso que a fala de Jesus em Mateus capítulo 7 é: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgades, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Jesus continua dizendo: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Houve um episódio em que uma mulher adúltera havia sido pega em pleno ato de adultério, e os homens levaram-na ao Senhor Jesus.
a Bíblia diz que a motivação dos homens era de julgar Jesus e saber como era que ele iria resolver aquela situação. E no fundo, estavam também com muita vontade de jogar pedra na mulher adúltera. Cometeram a injustiça. Claro que a lei recomendava que tanto a adúltera como o adúltero fossem penalizados. Porém, pelo estigma e pelo machismo da época, só sobrava mais para a mulher. Né? E só foi ela que foi levar, como a Bíblia diz que pegaram ela em pleno ato. Então ela não estava só, ela não estava, permitam-me, irmãos, a expressão, ela não estava se masturbando, ela estava envolvida com outra pessoa. Então tinha uma pessoa, tinha um outro homem, tinha um homem, né? E cadê o cara? Então só levaram a mulher. E aí queriam apedrejá-la. Jesus se agacha, começa a escrever no chão, e ninguém sabe o que foi que Jesus escreveu ali no chão. Alguns sensacionalistas dizem que foi o nome do cara, outros dizem que foi o nome de todos que estavam ali, outros dizem, fala tanta coisa, ninguém sabe o que foi que Jesus escreveu. É sabido o que Jesus pergunta aos que estavam com pedra para atirarem na mulher. Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aqueles homens não estavam ali para fazer justiça, não. Quem estava fazendo justiça agora era Jesus. Louvado seja Deus, que conhece os corações, que sabe quem é quem. Porque Deus não se deixa levar pela aparência. Como o Senhor disse a Samuel, o homem vê a aparência, eu vejo o coração. E aí essa fome e sede de justiça que às vezes nós desejamos, ela ser cumprida, essa justiça que a gente deseja que seja cumprida, faz com que nós nos retenhamos, porque não podemos estar cometendo o mesmo pecado que o outro está cometendo, mas temos os nossos pecados, somos pecadores. Por isso que aí só fica na fome e na sede da justiça. E essa vindicação, né, de querer que a justiça prevaleça, é porque supostamente nós estamos no caminho de uma melhora. É porque supostamente estamos até nos achando melhor que os outros. Porque quando até a gente julga o outro, é porque a gente se acha melhor. Quando a gente quer condenar o outro, é porque a gente se acha melhor. Quando a gente condena o outro, é porque a gente se acha melhor. Quando a gente aponta os outros, é porque a gente se acha melhor. E nós não somos melhor do que ninguém. Não somos melhor. Você pode não cometer os mesmos pecados que outras pessoas cometem. Mas você não é perfeito. Não é? Então, essa fome e sede de justiça coincide com a mansidão, coincide com o choro, coincide com a pobreza de espírito tratada nos versículos anteriores, que faz com que nós, nos retraiamos a nossa falibilidade e nos contristemos profundamente por causa das nossas próprias fraquezas, quando nos medimos com um padrão divino de justiça, com um padrão divino de santidade, com um padrão divino de perfeição. Louvado seja Deus. Aí ficamos só na fome e na sede.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aí tem tudo a ver, porque aí é aquela coisa do exercer misericórdia, é a tolerância. A palavra misericórdia significa tolerância. Por isso que a Bíblia diz em Lamentações de Jeremias que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eis a causa de nós não sermos consumidos. Não é? Alguns pregadores dizem, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não, não é a palavra, são as misericórdias do Senhor. Está escrito em Lamentações de Jeremias. São as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, não é? Se não fosse Deus estar nos tolerando, nós já teríamos sido fulminados. Né? Nós já teremos sido consumados. Louvado seja o nome do Senhor. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia. E são novas cada manhã. Cada manhã. Glória a Deus. Aí o Senhor manda que nós sejamos também misericordiosos. Sejamos misericordiosos. Eu citei na abordagem primeira do capítulo 5, Gálatas 6, versículo 1. Gálatas 6, versículo 1. Para que o irmão pego em alguma ofensa, nós que nos julgamos espirituais, não é? O texto diz assim, vós que sois espirituais. Porque a gente se julga melhor do que os outros. Isso não é certo. Não é? O intolerante, o sem misericórdia, é porque ele se julga melhor do que o outro. E aí a palavra de Deus diz, louvado seja o nome do Senhor, que nós devemos tratar o que é surpreendido em alguma ofensa, com espírito de mansidão, olhando por nós mesmos para que não sejamos também tentados. Aí, bem-aventurados os misericordiosos, porque quem for misericordioso alcançará misericórdia. Aí tem a parábola, glória a Deus, do credor incompassivo aqui em Mateus mesmo. Tem a parábola do credor incompassivo. Você já leu essa parábola? Do homem que devia 10.000 talentos. Ele foi chamado às contas. Seu senhor o chamou às contas. E ele não tinha agora como pagar a dívida para com o seu senhor. Aí o seu senhor disse que a mulher dele seria vendida, seus filhos seriam vendidos, e tudo quanto ele tinha seria vendido para que a dívida fosse paga. E aí o homem que devia 10.000 talentos chegou para o senhor dele, prostrou-se aos seus pés, o reverenciou e disse ao seu senhor: "Sê generoso para comigo e tudo te pagarei." Aí o senhor daquele servo moveu-se de íntima compaixão, soltou ele, perdoou a dívida dele e o liberou. No meio do caminho, esse homem encontrou com outra pessoa. E agora ele era o senhor da situação, e a pessoa com quem ele se encontrou
lhe devia 100 dinheiros. Menos 10% do que ele devia. Ele devia 10 mil. E o homem com quem ele se encontrou lhe devia 100 dinheiros. Ele partiu para cima do homem, pegou-me pela beca, diz a parábola, versículo 28 do capítulo 18 de Mateus. Ele sufocava o homem: paga-me o que deves, paga-me o que deves. Ficou sufocando o homem, imagina, deve ter dado umas tapas: safado, pá, bem, bufo, paga o que deves. Imagina o tratamento que ele deu ao homem, para que os companheiros dele, né, se indignasse e fosse dizer ao seu senhor como ele havia tratado a outra pessoa. Pessoa que inclusive também prostrou-se aos seus pés, lhe usou das mesmas palavras que ele havia usado para o seu senhor: ser generoso para comigo e tudo te pagarei. E ele não quis saber de nada. Pegou esse homem que lhe devia sem dinheiro e o levou à prisão. E disse: só sai daí depois que me pagar a dívida. Como é que o cara vai pagar a dívida preso? Né? No caso aqui, como é que ele ia conseguir trabalhar para ganhar dinheiro ele preso? Ele ia sair de lá nunca. Aí quando os seus conservos viu o que aconteceu, ficaram tristes, arrasados com aquilo e declararam ao senhor do homem tudo que havia se passado. Aí o senhor disse: então venha cá, meu filho, venha cá. Glória a Deus. Versículo 32. Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, te perdoei 10 mil talentos que me devia, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro que te devia 100 dinheiros, como eu também tive misericórdia de ti? Aí o senhor indignou-se agora e o entregou também aos atormentadores. Moral da parábola, Jesus diz, Mateus 18, verso 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um a seu irmão as suas ofensas. Olha que palavra forte. Quem perdoa é perdoado. Quem não perdoa não é perdoado. Esse é o ensinamento de Jesus, que inclusive em Mateus capítulo 6, versículos 14, 15, ele é taxativo, ele é claro, ele é explícito, e ele diz bem assim: porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso é forte. Aí o Senhor diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Obadias, versículo 15, como tu fizeste, se fará contigo. Como tu fizeste, se fará contigo. Versículo 8 de Mateus 5. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esta limpeza de coração, o coração aqui é a mente. Na anatomia divina, o coração está na cabeça. Mateus capítulo 15, verso 19. Mateus 15, verso 19. Do coração, da mente, aqui vem os maus pensamentos. Então, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, quanto mais você se purificar, quanto mais você rever os seus conceitos, rever seus valores, e seus conceitos e seus valores serem adequados à Bíblia, à palavra de Deus, e não ao mundo,
e não as ciências humanas, e não as culturas humanas, e não aos achismos humanos, e não ao empirismo humano, mas a palavra de Deus, que é um instrumento aferidor da verdade, como está escrito em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando você revê suas ideias, porque eu já disse aqui, volto a dizer, pensar diferente do que pensa a palavra de Deus é atrair maldição para as suas vidas, para as nossas vidas. Se eu também pensar diferente do que pensa a palavra, é atrair demonização. Foi por isso que Jesus disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Quando Pedro o chamou à parte e disse: Senhor, tem misericórdia de ti, tem compaixão de ti mesmo, isso não vai te acontecer. Jesus tinha dito que ia para Jerusalém, ia ser pego, ia morrer, e etc e tal. Aí Jesus estava dizendo o que ele veio para realmente vivenciar. Jesus estava dizendo o que realmente veio ser o propósito da encarnação do Verbo. Não é? E aí Pedro faz uma colocação que, humanamente falando, bonita, gestuosa, mas estava contrariando o propósito divino. Aí Jesus manda bater logo em retirada: vai para trás de mim, Satanás. Então, é importante você rever seus conceitos, rever seus valores, seus posicionamentos à luz do que diz a palavra de Deus. Converter-se é isso. Converter-se ao Evangelho de Jesus é isso. É eu abrir mão dos meus conceitos, dos meus princípios, dos meus ideais e adequar tudo isso ao que a palavra de Deus determina. Conversão é isso, senhoras e senhores. Conversão não é simplesmente mudar de veste, mudar de penteado, mudar de que mais? Religião. E tem pessoas, sabe, amados, que se dizem convertidas, mas continuam com a mente e com o coração de antes. Eu estava recentemente, me encontrei com uma pessoa recentemente que nunca mais tinha visto. E a pessoa se dizia convertida, mas ela estava destilando soberba, prepotência em sua fala. Mudou de repente muita coisa da aparência. De repente mudou o jeito de se vestir, mudou o jeito de pentear o cabelo, mudou o jeito de sei lá mais o que, não é? De repente fumava, não fuma mais, bebia, não bebe mais. Mas conversão é mais do que isso. A conversão bíblica, o novo nascimento é mais do que isso. Louvado seja Deus. É mais do que entrar em uma religião. É mais do que entrar em uma igreja evangélica. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores. Eu falei de pacificador quando falei aqui do manso. Do ser pacificador é o dar um doce para não entrar na briga e dar doceira para sair dela. É fazer de conta que não viu a piada, a gracinha, a indireta, a provocação, né? Ser pacificador é tirar por menos, é engolir sapo, é levar nome de otário, de imbecil, de besta, de idiota, é engolir seco. É por aí, viu, irmãos? De um jeito mais simples de se entender o que é pacificador, é por aí. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Essa justiça aqui é a verdade, é a palavra de Deus, né? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.